No ano 95 depois de Cristo, sob o peso opressivo do reinado de Domiciano, imperador romano, o apóstolo João escreveu uma obra que desafiaria os séculos. Confinado na ilha de Patmos, a apenas 100 quilômetros de Éfeso, seu exílio se transformaria no berço de uma das mais poderosas mensagens de esperança da humanidade. Apocalipse, palavra de origem grega, significa revelação. E que revelação mais profunda poderia existir senão a capacidade humana de resistir à opressão? Nas duas últimas décadas do primeiro século depois de Cristo, quando cristãos eram perseguidos e suas vozes eram sistematicamente caladas, João transformou seu confinamento em um ato de rebeldia literária. As cartas que ele escreveu de dentro da cadeia não são um livro de terror, mas um código de esperança. Não são palavras de destruição, mas sementes de liberdade plantadas nas entranhas da opressão. O Apocalipse de João é, antes de tudo, um manifesto secreto, uma mensagem complexa, hermética, construída com a coragem de quem resiste quando tudo parece perdido. Escrito sob o olhar vigilante do Império Romano, cada símbolo, cada metáfora, era mais do que literatura. Eram senhas de sobrevivência. As bestas, os dragões, os selos quebrados não eram apenas imagens literárias, mas códigos de comunicação que atravessavam muros, grades e censuras, sussurrando coragem para comunidades perseguidas. João não era apenas um escritor, mas um estrategista da esperança, usando a linguagem simbólica, metáforas poderosas, para manter viva a chama da fé em tempos de trevas. Ele, em sua genialidade, criou um texto que seria transparente para os iniciados, completamente opaco para os opressores, um manifesto de fé, um instrumento de resistência. Era como se ele dissesse aos seus irmãos: eles podem nos acorrentar, mas não podem acorrentar nossa esperança. Eles podem nos silenciar, mas não podem impedir nossa mensagem. O Apocalipse não era, à época e não é hoje, um texto para ser lido, mas para ser decifrado, pois ele é um conjunto de epístolas de liberdade, escrito nas entrelinhas da opressão. É um grito de esperança disfarçado de sussurro. Sua verdadeira essência não é o medo, mas a resistência. Não é o fim, mas o recomeço. É a prova viva de que a esperança sempre encontra seu caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. O cavalo amarelo e a redenção que persevera. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, versículo 8. Em olhei, e eis o cavalo amarelo. Não era o fim que ele anunciava, mas um prenúncio de transição. O cavaleiro chamado Morte não trazia em suas mãos o selo de um término irrevogável, mas uma chave que abria portas para o que ainda precisava florescer. O inferno que o seguia não era o abismo insuperável, mas um espelho que refletia as sombras que tememos enfrentar. O apóstolo João, de seu cárcere em Patmos, não enxergava apenas as paredes do confinamento ou a vastidão do mar que o isolava. Ele via através. As ondas quebravam nos rochedos, mas em seus ouvidos soavam como salmos, promessas de um Deus que não abandona. Ele escrevia para aqueles que, como ele, carregavam no corpo as marcas da opressão e no espírito o anseio pela justiça. O cavalo amarelo não era apenas o portador da dor. Sua cor, vibrante e indomada, lembrava o ouro que resiste ao fogo, o trigo que amadurece antes da colheita. Não era destruição, mas transformação. A morte que o montava não vinha para ceifar sem propósito. Era como o vento que dispersa as sementes, para que brotem novas vidas em terras ainda não tocadas. As imagens eram fortes. Espada, fome, peste, feras. Elementos que pareciam invencíveis. Mas João, com o olhar fixo no eterno, compreendia o que estava além do véu da dor. A espada afiada era também a força da palavra que corta as mentiras. A fome que assolava era a preparação para um banquete prometido. As pestes, uma lembrança de que a vida, em sua essência, sobrevive até as maiores ameaças. E ele escrevia não com desespero,
mas com a convicção de quem conhece o fim da história. Eis que faço novas todas as coisas. Essas palavras vindas do trono ecoavam em sua mente enquanto ele moldava visões que atravessariam gerações. Não eram ameaças, mas convites. Convites à coragem, ao despertar, ao recomeço. O cavaleiro chamado Morte não era o conquistador final, mas uma figura passageira no palco da eternidade. Ele galopava por um tempo, mas não reinaria para sempre. Porque atrás dele, João enxergava a mão daquele que viria, o Alfa e o Ômega, aquele que enxuga toda lágrima, que transforma a noite mais escura em aurora. E João sabia, suas palavras seriam lidas por povos perseguidos, por almas aflitas, por corações esmagados pelas engrenagens dos impérios. Ele sabia que sua carta não era um manifesto de catástrofe, mas uma declaração de esperança. A revelação em seu âmago não era sobre o que se perderia, mas sobre o que seria restaurado. Cada imagem, por mais sombria, carregava em si o germe de um novo começo. A espada seria transformada em arado. O deserto floresceria. A terra queimada pela fome e pela peste seria renovada com chuvas de misericórdia. João escrevia com pressa e fervor, como quem sabe que o tempo é curto, mas as promessas são eternas. Ele não via o Apocalipse como o fim, mas como a passagem. Não como destruição, mas como reconstrução. Suas palavras erguiam uma ponte entre o presente de dor e o futuro de glória. Ele ouvia o pulsar do Espírito, mais forte que o retumbar dos trovões. Sentia o calor da presença divina, mais intenso que o sol sobre Patmos. E em sua mente ecoava a promessa: não temas, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. O cavalo amarelo galopa, mas não é eterno. Atrás dele, o horizonte se abre, tingido pelas cores de um novo céu e uma nova terra. E é nesse espaço, entre a dor e a redenção, que João plantou as sementes de sua mensagem. Apocalipse não é o fechar das cortinas, mas o nascer de uma nova cena. Não é a queda do martelo, mas o soar do sino que anuncia a liberdade. Não é o silêncio da morte, mas o cântico de uma vida que renasce, porque no fim, o que permanece é o amor. E onde há amor, há esperança que jamais se apaga. O enigma das revelações de João, o Apocalipse como cartas da prisão. João, isolado nas pedras áridas de Patmos, escreveu não apenas com tinta, mas com o fogo de um coração que ardia de esperança e resistência. Suas palavras, envoltas em símbolos e mistérios, eram um código pulsante, endereçado a comunidades sob o peso do Império Romano. Não eram previsões vagas de um futuro distante, mas cartas vivas, escritas na prisão, murmúrios sagrados que atravessavam grades, medos e censuras. O hermetismo e a linguagem densa de suas revelações eram escudos. Protegiam verdades profundas dos olhos dos algozes. Não por acaso ele escrevia sobre bestas e dragões, selos rompidos e trombetas nos céus. Cada imagem era uma senha secreta, lida entre as linhas, prometendo mais que o terror. O Apocalipse não é um amontoado de desgraças. É um manifesto de fé. Aos cristãos perseguidos, essas cartas chegavam como brasas vivas, aquecendo a coragem em tempos de trevas. Por trás das visões assustadoras, havia uma certeza: o mal tinha fim. O reino que viria seria justo e seria de paz. João, na ilha, escutava as ondas como um coro divino. Sob o sol escaldante ou o frio cortante, suas mãos calejadas empunhavam a pena. Ele via mais que desolação. Via um mundo novo. Escrevia para os esmagados pelo império, dizendo que o sofrimento não era o fim. Era a vírgula de uma história maior. Se o Apocalipse soa como cartas da prisão, é porque carrega o ritmo da resistência. Suas metáforas refletem a luta contra o mal da opressão. O dragão do mar, a prostituta sobre a besta, não são figuras literárias, são retratos do poder que destrói. Mas João não fala da derrota final. Ele canta a vitória da vida, que insiste em florescer. Quando você abrir o livro sagrado em Apocalipse, lembre-se, essas cartas não permitem leituras rasas. Essas revelações pedem que olhemos além do medo, além das catástrofes. O verdadeiro Apocalipse não é sobre o fim, mas sobre revelação.
É tirar o véu e enxergar o que está oculto. Um Deus que sofre conosco, que caminha ao nosso lado e que promete a aurora. As palavras de João são um lembrete eterno. O Apocalipse não é um grito de desespero, é um sussurro de esperança, um convite a decifrar o código e encontrar, até nas correntes mais pesadas, a liberdade de sonhar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor. E não se esqueçam de apoiar esta mensagem dando like, compartilhando este vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Assim alcançaremos corações mais distantes, aqueles que ainda não conhecem a mensagem daquele que primeiro nos amou, Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.